que significa tempo de meia-vida, ou o que é a meia-vida, certo? A meia-vida é o tempo necessário para desintegrar a metade dos átomos radioativos presentes numa amostra. Vamos escrever isso, ok? É o tempo necessário para desintegrar dos átomos radioativos presentes em uma amostra. Átomos radioativos presentes em uma amostra. Então essa é a nossa definição de tempo de meia-vida. Vamos pensar o seguinte, como que eu determino o tempo de meia-vida? Bom, o tempo de meia-vida, gente, ele é característico de cada substância, certo? Cada substância, cada material radioativo pode ter o tempo de meia-vida, que pode partir na casa de fração de segundos a bilhões de anos, como é o caso do urânio, por exemplo, certo? E onde que é interessante isso daqui? Em qual área que é importante eu conhecer o tempo de meia-vida, certo? O tempo de meia-vida é interessante a gente conhecê-lo na área da datação de fósseis, certo? Os fósseis que são datados a partir do material conhecido como carbono 14, certo? Eles usam a técnica do tempo de meia-vida, certo? Como que representa isso daqui? Tudo bem? Pensa no seguinte, pensa que você tenha 100 gramas de uma amostra radioativa qualquer, certo? Então, 100 gramas de uma amostra radioativa. E eu vou te dizer que dessa amostra radioativa, o tempo de meia-vida dela, o T1 meio dela, é igual a 25 anos. Ó, um tempo legal. Tempo de meia-vida igual a 25 anos. Minha idade. Tempo de meia-vida, aí 25 anos. Então eu tenho 100 gramas. Bom, se é o tempo necessário para desintegrar a metade, eu vou te dizer o seguinte, que se passarem 25 anos, desde hoje, a data de hoje, que você está assistindo essa aula aqui, certo? Então imagina que hoje você tem 100 gramas de material radioativo aqui na sua frente. Se nós voltarmos para essa aula daqui 25 anos, para ver esses 100 gramas como ele estará, ou como eles estarão em apenas 50 gramas da amostra. Fala, maluco, por que eles estarão só 50 gramas? Porque esse material radioativo ele tem um chamado decaimento, certo? Ele vai sendo liberado, ele vai sendo perdido. E esse decaimento radioativo está dentro do tempo de meia-vida. Então, se passarem 25 anos, que é o tempo da metade da vida, que é o tempo necessário para desintegrar a metade, certo? Depois de 25 anos, dos 100 gramas restam 50. Fala, então se passarem mais 25 anos, acabou. Que é a metade, né? Foi a metade em 25 anos, a outra metade vai mais 25. É aí que tu se engana. E é aí que você tem que prestar atenção nisso. Porque 25 anos é o tempo necessário para desintegrar metade dos átomos. Então, ó, eu tinha 100, passou 25, sobrou 50. Agora começa um novo ciclo. Esse novo ciclo que está se iniciando, ele está se iniciando com quanto? Com 50 gramas. Então agora, nesse novo ciclo de 50 gramas, eu vou esperar passar mais 25 anos. Quanto que sobra? Não sobra zero, é sempre a metade. Então agora, após 25 anos de novo, restarão 25 gramas da minha amostra radioativa. Encerrou o ciclo dos 25 anos, sobrou 25, começa um novo. Começar um novo ciclo vai fazer com que reste a metade de novo. Certo? Vai sobrar a metade de novo. Então agora eu terei 12,5 gramas. E assim por diante. Certo? Por que eu estou te mostrando isso? Certo? Porque você precisa entender que eu sempre estou fazendo a metade. A metade, a metade, a metade. Certo? Vou fazer mais um ciclo aqui para ficar completo. O que eu quero mostrar para ti. Então passam mais 25 anos. Vão sobrar 6,25 gramas. Ok? Por que você tem que entender isso daqui? Pensa comigo. É a metade, aí é a metade da metade, é a metade da metade da metade, é a metade da metade da metade da metade.
certo? Fala, tá, não entendi nada. Vamos colocar isso aqui numa equação? Vamos, tem gente que adora a fórmula. Então eu tenho o seguinte, que N, certo? Que é o número de átomos. Então o meu N representa o número de átomos. E consequentemente o número de átomos vai refletir na massa, certo? É igual a um N0, que é representado pelo número de átomos iniciais, dividido por 2 elevado a x, onde x é o número de tempos de meia-vida. Então, jogamos numa expressão também, para quem adora decorar fórmula, tá aí, um prato cheio. Certo? N é igual a N0 sobre 2 elevado a x. Fala, Nike, mas meu professor me ensinou que M é igual a M0 dividido por 2 elevado a x. Tudo bem. Certo? Pode ser a massa, que é igual a massa inicial dividido por 2 elevado a x. Pode ser a concentração, que é igual a concentração inicial dividido por 2 elevado a x. Não tem problema nenhum. Por que eu uso o número de átomos? Porque a minha definição fala que é a metade dos átomos sempre. E são os átomos que conferem a massa. É a quantidade de átomos que confere a concentração. Então você precisa, certo? Entender que está relacionado o número de átomos com massa, com concentração. É o tal do vai do gosto do cliente, como quer fazer isso aqui, certo? O que eu preciso entender? Que quando passa 25 anos, passa um tempo de meia-vida, certo? Se passa mais 25, passam 2. Se passa mais 25, passam 3. Se passa mais 25, passa 4. Mais 25, passa 5 e assim por diante. A cada 25 anos é um tempo de meia-vida. Então, a cada 25 anos é um tempo de meia-vida. Agora, analisa a fração. Mira no talento do papito aqui, ó. De 100 para 50. Do meu número de átomos inicial, aqui que é 100, certo? Da minha massa, nesse caso 100 gramas, para 50, não caiu pela metade? É a metade. Agora, tu vai ter que ser inteligente e bom de matemática para fazer essa conta aqui, ó. De 100 para 25. Se eu for representar isso aqui por uma fração, quanto que representa? Bom, de 100 para 25 é 1/4. Essa é a parte que o aluno mais tem dificuldade de entender. Então, foca na matemática do negócio. Então, se eu dividir 100 por 4 é igual a 25. Eu tenho que dividir 100 por quanto para ser igual a 12,5? Tenho que dividir por 8. 1/8. Certo? Bom, então se eu fizer 100 dividido por 8 é 12,5. Se eu fizer 12,5 vezes 8 é o 100 que eu tenho no início. E aqui, se tu já pegou a manha do negócio, tu vai entender que aqui tem que ser 1 sobre 16. Fração 1/16. Tudo bem? Como que eu resolvo isso daqui aplicando na fórmula? Mira no talento. Quem é x? X não é o número de tempos de meia-vida? É. Então, no meu primeiro processo, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou ter N, nesse caso vou usar M, da massa, ó. Massa, que resta, é igual a massa inicial. Qual é a massa inicial? 100 gramas, dividido por 2, elevado a x. Quem é x? Número de tempo de meia-vida. Quanto tempo passou daqui até aqui, ó? Passou um só. 2 elevado a 1 é 2. 100 dividido por 2, 50 gramas. Está lá. Tudo bem? Aí quando passarem 2 tempos de meia-vida, qual é a massa que resta? Massa é igual a 100 gramas dividido por 2. Passou 2 tempos de meia-vida? É 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. 100 dividido por 4 é 25 gramas. E se passarem 3 tempos de meia-vida? Massa é igual a 100 gramas dividido por 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. Não vai me fazer 2 vezes 3 que eu vou ficar puto, certo? 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 100 dividido por 8, 12,5 gramas. E por fim, se passarem 4 tempos de meia-vida, 100. Aqui é 2 elevado à quarta, não é 2 vezes 4 que eu fico puto, é 2 elevado à quarta que é 16, e 100 dividido por 16 é 6,25 gramas. Cara, como que tu resolve isso daqui? Pode fazer assim, Anak? Pode? Dá certo? Dá. Estou te provando que dá certo fazer assim e dá certo jogar na fórmula e resolver. Certo? Qual é o uso? Vai do gosto do cliente.
certo? Aquele que você achar melhor, você vai usar. O detalhe é, tem que usar isso daqui. Isso daqui vai te ajudar pra caramba, certo? A resolver a prova. Volta e meia, tem uma questão relacionada com decaimento radioativo com datação, certo? Então, se eu te perguntasse aqui, quanto tempo levou para restar 6,25 gramas? Quantos anos se passaram desde que eu coloquei 100 gramas de material radioativo aqui, com um tempo de meia-vida de 25 anos, quanto tempo se passou para que restasse apenas 6,25 gramas? Bom, se passou 25, mais 25 que é 50, mais 25 que é 75, mais 25 que é 100. Então, do início ao final desse processo, passaram-se quanto tempo? 100 anos. Tem fórmula para isso? Tem. Certo? Tem, a gente gosta de fórmula. T é igual a X vezes o T meio. Certo? Quem é T? T é o tempo. Quanto tempo tem o tempo? Tempo tem todo o tempo que o tempo tem. X. Quem é X? X está aqui, ó. É o número de tempos de meia-vida. Quem é T meio? T meio? Deixa eu pensar. Tempo de meia-vida. Está aqui, ok? Então, como que eu resolveria isso daqui pela fórmula? Bom, o tempo total é igual a x. X é o número de tempos de meia-vida. Se passaram 1, 2, 3, 4. Passaram-se 4 tempos de meia-vida. Então, 4 vezes o T meio. Quanto vale o T meio? O T meio vale 25 anos. Então, 4 vezes 25. É matemática básica. T é igual a 100 anos. A mesma coisa que se tu tivesse somado 25 mais 25 mais 25 mais 25. Certo? Para mesmo, tu fazer um ou fazer o outro. Cara, isso daqui tem questão pra caramba pra gente fazer, certo? Tem questão pra caramba pra gente se virar. Vou deixar 2 exemplos, vou escrever aqui para resolver com vocês. E depois a gente vai pegar um exemplo do Enem pra gente trabalhar também. Beleza, gente?